Olha lá. Nesta cena, um jornal. Olha o jornal aqui. Há um jornal e diversos livros. Para iniciar, brincar de adivinhar pode ser muito divertido, mas e se alguém tiver de fazer um jogo de adivinhação para pedir algo a você porque esqueceu o nome daquilo que deseja? Isso pode ficar complicado. Leia silenciosamente a seguir a crônica para descobrir o que aconteceu. Vamos para o texto de hoje. Leiam. Lembra que a Pro falou? Leitura silenciosa é a voz do pensamento. Prestem bem atenção na fala dos personagens, na conversa entre eles, o que acontece, onde se inicia essa crônica, esse fato, quem é que começa a conversar, o que acontece no decorrer dessa crônica, o desfecho, como termina, a comunicação entre os personagens. Façam essa leitura com calma e prestem atenção que as palavras destacadas nesta crônica, ó, aqui tem uma, aqui, do lado, há a explicação do significado dessas palavras, como um dicionarinho aqui, tá? Para facilitar o entendimento do texto. A Pro mandou também um vídeo onde a professora, tem uma professora que conta essa crônica muito divertida. Depois da leitura silenciosa, vocês vão, ao terminar tudo isso daqui, esse slide, vocês vão lá e assistam, tá bom? Vamos saber sobre o autor. Quem escreveu essa crônica que acabamos de ver lá é o Luiz Fernando Veríssimo. Nasceu em 1936 na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bastante conhecido por suas crônicas, em geral humorísticas, que fazem rir. Veríssimo é também jornalista, cartunista, tradutor, romancista e músico. Atualmente tem uma coluna no jornal Estado de São Paulo, na qual escreve artigos, comentários e crônicas. É o nosso assunto principal. Bom, a Pro também mandou um vídeo que fala um pouco mais da história dele e tem aí uma crônica rápida, muito interessante e divertida, que tem o tema de Aprenda a Chamar a Polícia. Vocês vão curtir pra caramba. Assistam aí. Muito 10. Show, gente. Vocês vão curtir. Em cima daquilo que vimos lá no texto, que vocês já fizeram a leitura silenciosa, sempre que vocês precisarem para começar uma interpretação de texto, se houver necessidade, não lembra? Volta lá no texto e lê novamente, não pode ter preguiça de ler. Compreensão do texto, atividade oral e escrita. Você conseguiu adivinhar o que o objeto, o comprador estava falando antes de chegar ao final da história? Vocês conseguiram identificar? Porque ele teve uma dificuldade. Ele não sabia se expressar. Ele teve até que fazer gesto com as mãos, apontar na prateleira. Ficou meio perdido e o vendedor já estava quase perdendo a paciência, não é mesmo? A crônica, comunicação, tem o mesmo significado de crônica mencionada por você e os colegas da abertura desta unidade? É uma crônica humorística. A crônica comunicação é uma narrativa. Por quê? Porque há conversa entre os personagens. Quais são os personagens da história? Marca aí. Qual é o assunto da história? Qual é o assunto? O que aconteceu? Qual foi o propósito dessa conversa? Quando o comprador chegou na loja, o que ele queria? Então, qual é o assunto?
Em que lugar e espaço estão os personagens? Aconteceu aonde essa conversa entre os personagens? Em uma rua bem movimentada? Em uma praça? Em uma estação de metrô? Em uma loja? Quem estiver com dúvida, volta a ler lá o texto. Os fatos da história acontecem em um tempo. Nessa história, os fatos acontecem durante. Durante quando aconteceu? Uma sequência de vários dias? Nossa, essa conversa durou vários dias? Circunstância de uma conversa rápida? No período de um dia inteiro? Foi o dia todo a conversa? Período de uma noite inteira? É só perceber lá o que acontece e marca um X aí. Releia o início da crônica. Volta lá para ler. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando em uma loja para comprar como é mesmo o nome? Foi assim que começou. Marque um X na alternativa que completa adequadamente a afirmação. O início da crônica é contado por um narrador. Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse com os personagens, consigo mesmo, com o leitor da crônica, com o narrador. Então, o narrador, ele está contando essa crônica para quem? Ele está contando para quem? Ele está falando com os personagens? Com ele mesmo? Com o leitor da crônica? Ou com o narrador? Ele fala, é meio estranho, né? Presta atenção, para quem que é escrita a crônica? Em um momento da crônica, o comprador diz, a palavra me escapou por completo. Me escapou por completo. O que significa a expressão destacada? Explique com suas palavras. Me escapou por completo? Quando que nós falamos isso? Quando nós esquecemos aquilo que queremos dizer para outra pessoa, quando não estamos nos lembrando. Então, lembra o Chaves? Me escapuliu, né? Esqueceu. Leia este trecho. Presta atenção nas minhas mãos. Olha como que ele conseguiu se expressar, se comunicar com o vendedor. Considerando esse trecho, responda. Que outra forma de comunicação, outra linguagem o comprador usou para ser entendido pelo vendedor? Quando ele se viu em apuro que o vendedor não estava entendendo o que ele queria dizer, o que ele começou a gesticular, se expressar com as mãos para tentar explicar aquilo que ele desejava, porque ele não tinha escapulido da cabeça dele o nome do objeto. Então, explique com a palavra de vocês aí. Bom, ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede a ele que... Será que o vendedor fez? Ele pediu para ele desista, aponte na prateleira, mostre com as mãos, desenhe. Em um determinado momento, o vendedor já está... É igual quando você fala, você não entendeu, quer que eu desenhe? Então, o vendedor já estava pedindo para que ele fizesse o quê? Faz um X aí, se tiver com dúvida, depois dessa dica da Pro, volta lá no texto, e você vai conseguir entender. Bom, aqui, copie da crônica pelo menos uma perguntinha do vendedor que facilitou as explicações sobre o objeto desejado do comprador. Vamos ver. Vou dar uma dica. O vendedor pergunta assim, essa coisa que o senhor quer é feita de quê? Aí o comprador ainda pergunta assim, ela se move? E o comprador ainda, olha outra dica, o comprador volta lá no texto e veja as perguntas
assim, apavorado, que ele não entendia o que o comprador queria. O vendedor perguntou para ele assim: tem mais de uma peça? Já vem montado? Para que serve? Olha, dei várias dicas aqui. Escolha umas ou ache outra lá no texto e coloca aqui, tá bom? 2. Em sua opinião, o vendedor foi paciente com o comprador? O que você acha? Isso é com vocês. Já que eu não estou aí e não estamos em sala de aula, apenas pense consigo mesmo. O vendedor foi paciente com o comprador? O que você acha? Com toda essa conversa, todo o tempo que ele ficou aguardando o comprador tentar se expressar, a paciência dele foi grande, não foi? Vamos para a próxima. Linguagem e construção do texto. Vamos lá. Ao responder as questões da seção compreensão do texto, você viu que há vários elementos na crônica. Essa é uma crônica narrativa. Quem participou? Os personagens. O que aconteceu? Teve ação, teve uma história, um enredo. O que aconteceu? Chegou lá na loja, não sabia se expressar, pedindo o produto que não lembrava o nome. Onde aconteceu? Foi uma conversa, né? Numa loja. Quem é que conta? O narrador. Ele está narrando, está contando o acontecimento, que durou uma conversa. Não durou o dia inteiro, a noite inteira, não. Foi apenas uma conversa numa loja. A crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com as pessoas no dia a dia. Isso é normal. Essa é uma crônica que pode acontecer. Eu posso chegar numa loja e não lembrar o que eu quero comprar, mas eu sei o que é. Eu vou tentar explicar para o vendedor. Poderia acontecer comigo, pode acontecer com você. É uma coisa que acontece no dia a dia, a crônica. Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes. Prestem bem atenção para poder responder a próxima atividade. A sequência das partes forma o enredo. O acontecimento, a história, o fato. Bom, tem uma situação inicial. A situação inicial, o que é? Quando um comprador entra na loja. Foi como tudo começou a acontecer. Foi quando o comprador foi na loja. Compilação. Professora, essa palavra compilação, o que é? Compilação é quando não tem aquele choque ali de que eles não se entendem entre eles, que eles começam a dar choque entre eles ali, que compilação. Deu um alvoroço ali no momento. Então, quando o comprador não consegue comunicar o que ele quer, o comprador chega e não sabe, e aí fica aquela dúvida no ar. Clímax, momento de maior tensão. Qual foi? Aquela hora lá que o gerente já estava começando a ficar nervoso. Gerente não, né? O vendedor começando a ficar nervoso e fala que vai chamar o gerente, porque ele não estava entendendo. Então ele já estava quase chamando o gerente. Esse foi o clímax, o auge da compilação. E o desfecho, o final. Como que acabou? Quando o vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando. Ufa! Foi quando tudo conseguiu ser resolvido. Até lá teve a compilação, o clímax, né? E aí o vendedor conseguiu falar a palavra, conseguiu decifrar o objeto e lembrou o nome do objeto que estava procurando. Esse é o desfecho final. Com essas dicas que eu dei, e realizar essas respostas aqui, tá bom?
Meus amores, foi cumprida a aula hoje, hein? Finalizando. Qualquer dúvida, chama a Pro no grupo de WhatsApp. Estou aqui por vocês e para vocês. Bom estudo, meus amores. Pro Flávia Gorrelli.